A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bom com vocês? Aqui é o irmão Rodrigo, que faz dias já que eu não gravo vídeo, irmãos, que vem trazer uma mensagem. Mas hoje eu senti no meu coração, irmãos, de gravar esse vídeo para trazer uma mensagem, irmãos, de alerta e também de esperança para nossas vidas. E uma exortação, irmãos, para que a gente possa ficar firme no verdadeiro propósito do Senhor para as nossas vidas. Às vezes, irmão, a gente conversa com as pessoas e eu já prego a palavra de Deus, já faz uns 15 anos, irmãos, que a gente está ministrando nas igrejas, nos templos, né, vamos se dizer assim, e já faz um certo tempo. E a gente vê, irmão, muitas pessoas que começam com o Senhor e quando elas começam na caminhada, elas recebem bênção, elas são libertas e muitas coisas começam a mudar na vida delas. Só que na caminhada, irmão, a gente sabe que a gente enfrenta muitas lutas, provações, passamos por situações difíceis. E quando as pessoas, irmãos, começam, por falta de entendimento ainda, elas entendem assim, eu agora com o Senhor, eu comecei a andar com Cristo, eu comecei a andar com o Senhor, a minha vida vai ser transformada aqui. A minha vida vai ser totalmente diferente enquanto eu estiver com o Senhor. Ou seja, Deus vai prosperar a minha vida, Deus vai abençoar minha família, Deus vai abençoar minha saúde. Tudo isso eu vou alcançar nessa vida. E a pessoa começa a firmar a sua fé nessa questão, irmão, da vida presente aqui. E a gente sabe, irmão, que na nossa caminhada cristã, Jesus mesmo falou que no mundo nós teremos o quê? Aflição. Eu não estou dizendo aqui, amados, que o Senhor Jesus não prospera, que o Senhor Jesus não abençoa a nossa casa, que o Senhor Jesus não cuida de nós, que Ele cura. Eu não estou dizendo. E tudo isso o Senhor faz. Mas o que a gente tem que entender, irmãos, que na nossa caminhada aqui nesse mundo, a gente vai enfrentar percalços. A gente vai enfrentar problemas na saúde, a gente vai ter problemas financeiros, a gente vai ter problema na nossa casa. Aí, se a pessoa tem na sua mente que ela veio até o Senhor para que essas coisas sejam estabilizadas na vida dela, e que Jesus, na mente dela, no coração dela, é isso, vai chegar, e quando ela passar a enfrentar situações adversas, o que você acha que ela vai pensar? Que vale a pena continuar com o Senhor? No momento de provação, no momento em que ela passar uma dificuldade, será que se ela só pensa que Jesus Cristo é só isso, ou seja, eu agora ando com o Senhor e minha vida vai ser abençoada aqui, minha vida vai prosperar aqui, eu vou ser curado, o Senhor vai abençoar minha casa, é só isso, ou seja, a mente dela é isso, quando ela enfrentar a dificuldade, o que você acha que ela vai pensar? Ela vai pensar em continuar com o Senhor? Porque a gente sabe, irmão, que o diabo, a gente passa essas lutas e no momento de fragilidade, a primeira coisa que a pessoa pensa é em abandonar Cristo. Tentado pelo Satanás, até muitas vezes, não está compensando andar com Cristo, porque eu já ouvi muito isso, irmão. E você talvez que está aí já deve ter ouvido esses relatos. Se você chegar numa pessoa e perguntar para ela, por que você abandonou a Cristo? Por que você não está andando mais com o Senhor? Se afastou dos caminhos do Senhor? Porque não está compensando. Eu fui até o Senhor, andei com Cristo e minha vida não mudou. A minha vida não aconteceu nada daquilo que eu pensava. Ou seja, essa pessoa, irmão, ela tinha na mente que Jesus Cristo iria vir até ela para mudar a situação dela. E isso Ele faz. Mas tem algo, irmão, que firma a nossa fé, não é isso. Porque se fosse isso, irmão, a gente já abandonaria. O que a gente tem que entender, irmão, que pode nos fortalecer em Cristo Jesus? Aqui em 1 Coríntios, irmãos, no capítulo
1 Coríntios, no capítulo 15, tem um relato muito importante que a gente precisa trazer ao nosso entendimento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, diz assim: Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Paulo aqui estava combatendo, irmão, uma visão que as pessoas diziam que não havia ressurreição dos mortos. As pessoas estavam dizendo, não, esse negócio, ninguém vai ressuscitar dos mortos. Ou seja, morreu, acabou. Morreu, acabou. Se a pessoa morreu, não tem eternidade, não tem essas coisas. Ninguém vai ressuscitar, não tem essa coisa. Então, se a pessoa que tem essa visão, irmão, desse mundo, e muitas pessoas pensam assim, que a vida é só aqui, que é aqui que nós devemos, o final das coisas é tudo aqui, essa pessoa ela não crê na ressurreição. Então ela vive aqui. Muitas vezes pessoas que pensam assim, buscam o Senhor Jesus sem acreditar que ele ressuscitou, buscam ele para ter uma vida boa aqui. Muitas vezes é isso. Até mesmo ela pode até acreditar, saber que Cristo morreu e ressuscitou, mas ela, na mente dela, ela não tem essa visão. Ela acha que Cristo Jesus é aqui, é assim, é prosperar, é ter uma vida boa, é ter isso aqui nesse mundo. E isso, irmãos, é uma fé, irmão, pautada em algo temporal, que amanhã ou depois ela pode já não ter mais essas coisas na vida. E o que ela vai fazer? Ela vai abandonar o Senhor, porque na mente dela não há ressurreição, ou seja, a vida é só aqui. E muitos cristãos, amados, muitas pessoas que confessam a fé em Jesus estão dessa maneira. Estão achando que a vida é só aqui. E as lutas vêm, o que a pessoa faz? Ela abandona. Ela deixa, irmão, aquela fé, ela deixa aquela confiança no Senhor, porque ela não acredita em algo maior do que essa vida. E Paulo estava combatendo isso. Porque muitos diziam, você diz sobre isso, mas não há ressurreição. Aí ele diz assim no versículo 14: E se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Ou seja, irmão, a pessoa que diz acreditar em Jesus e não acredita que Cristo Jesus ressuscitou e que ela no Senhor, irmãos, também vai ressuscitar, vai vencer a morte, vai viver eternamente, irmão, a fé da pessoa é em vão. Se você está aqui e diz acreditar no Senhor Jesus, mas não acredita na ressurreição, porque ele prometeu, ele disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá. Ou seja, Jesus morreu, mas ressuscitou. E aqueles que em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz que também serão ressuscitados. Agora, se a nossa fé, irmão, não é pautada nisso, então é inútil. Ah, não, mas eu estou indo lá porque fala que Jesus prospera, fala que... Não, irmão, se você só acredita em Cristo, você tem essa visão de Cristo, tua fé é inútil. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, quando nada disso acontecer na tua vida, você vai abandonar Jesus. Porque você não acredita, irmão, que na ressurreição. A pessoa que diz acreditar em Jesus e não acredita na vida eterna, ou como diz lá em Apocalipse, que uns serão ressuscitados para a vida eterna e outros para a morte eterna, ou seja, para o lago de fogo e viverão eternamente, a fé dessa pessoa é em vão. Me desculpem dizer para você, mas a tua fé é em vão. Se você só olha para Jesus nessa vida, a tua fé é em vão. E mais cedo ou mais tarde você vai deixar de acreditar em Jesus. Porque todo cristão que confessa, apóstolo Paulo mesmo falou, que nós, irmãos, todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição, passarão por lutas e perseguição nesse mundo. Então, igreja, a gente tem que entender isso. Se você não quer se afastar do Senhor, somente não tenha fé nele nessa vida. Acredite que existe uma outra vida, um propósito de um outro plano
para que seja quando você morreu, ele voltar, você vai viver com ele. Porque senão é inútil a nossa fé. Essa é a realidade. Aí, irmão, aqui no versículo 15, ele diz: pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que Jesus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Ele falou assim, ó, porque eu creio que Jesus ressuscitou. Então, se eu prego que Jesus ressuscitou, mas Jesus não ressuscitou, então eu sou contra Deus, ele estava dizendo. Aí ele diz assim, ó, porquanto, versículo 16, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, quem dormiu, quem morreu em Cristo, estão perdidos. E aí ele dá um alerta aqui no versículo 19, que é o que a gente precisa entender. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Meu irmão, sabe o que isso quer dizer? A pessoa que busca Cristo só para ter uma vida aqui, ela é a mais miserável de todos. Porque a grande riqueza, irmão, que Cristo nos deu é a vida eterna. É um dia saber, irmão, que se você morrer, partir daqui, você vai ser ressuscitado para viver eternamente com Cristo. Se essa não é a tua esperança no Senhor, você é o mais miserável de todos. Você pode ter ido para a igreja, pode ter aceitado Jesus e isso ter feito tua vida prosperar, você ter recebido uma cura e tudo mais, visto milagres, coisas grandes acontecendo na tua vida, mas se a tua fé não é acreditar que um dia Jesus vai te ressuscitar, ou quando ele voltar você vai viver eternamente, você é o mais miserável de todos. Se a nossa fé só se restringe a essa vida, irmão, nós somos os mais miseráveis. E que adianta? O que adianta ter a fé em Jesus, irmão, se nós não acreditamos na vida eterna e na ressurreição? Se nós não cremos que aqueles irmãos que já morreram lá no passado em Cristo Jesus, que foram perseguidos, irmãos que estão padecendo por amor a Cristo, o que adianta então sofrer? O que adianta a gente saber de irmãos que estão em outros países, que por causa de Jesus não estão prosperando, estão passando por situação, estão sendo presos, perseguidos e mortos? O que eles estão fazendo? Eu acho que eles estão doidos, não estão? É isso que a gente tem que entender, irmão. Aonde está a nossa fé? Aonde está a tua fé? Você acredita que Cristo morreu e ressuscitou? Você acredita que Ele promete a vida eterna, a salvação para você? Essa fé que você tem que continuar tendo. Agora, se a tua fé em Cristo é só aqui, então nós se tornamos os mais miseráveis de todos. E não é que o Senhor, não é essa a promessa de Deus. Jesus promete, irmão, salvação para todo aquele que nele crê. Jesus promete, irmão, vida eterna. Mas se a nossa fé, irmão, só é nesse mundo, a nossa fé é vã. Então pense nisso, irmão. Talvez você que está aí pensando em desistir, abandonar os caminhos do Senhor, porque algo não está acontecendo na tua vida, medite sobre a tua fé. Medite realmente se a culpa é de Deus, se Deus é culpado por você estar passando por essa situação. Eu não estou falando no sentido, porque aqui a gente vai enfrentar a situação. Mas por que a tua fé se abalou? Será que a tua fé não está somente nessa vida? Coloque a sua fé, irmão, em Cristo Jesus, na ressurreição e na vida eterna. E você será firme, irmão, como diz a palavra de Deus, firme na rocha. A sua casa estará edificada na rocha, em nome do Senhor. Amém, amados? Fique com essa palavra e que Deus os abençoe em nome de Jesus e até o próximo. Amém?